Olá, meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, a todo mundo que está aí na expectativa para a decisão final do julgamento do Supremo Tribunal Federal. E, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes atualmente está doente. Vou compartilhar todos os detalhes. Ele fez o julgamento, na verdade, participou do julgamento aí da tentativa de golpe, que já está alarmante essa situação no nosso Brasil, mas vou passar todos os detalhes agora, a decisão final do julgamento. Só peço vocês que estão chegando aqui, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, chama a galera para estar aqui ao vivo e, dê o like para que o YouTube entenda que o nosso canal é relevante, é da direita, Deus, Pátria, Família e Liberdade, e entrega este vídeo para mais pessoas. O Luiz Inácio Lula da Silva acabou de viajar para fora do Brasil com a Janja. Foi aí, pessoal, no velório do Papa Francisco, né? Entre aspas, e gastou muito dinheiro, que a gente vai compartilhar aí o valor das passagens, o valor das hospedagens e por aí vai. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando, estamos com 151, a gente vai colocar as partes principais da decisão do Supremo Tribunal Federal do julgamento. Mas antes disso, manifestamos profundo pesar aí pelo Papa, aliás, pela morte do Papa Francisco, mais uma vez. Moraes diz que pode julgar o suposto golpe, pois não foi ele a vítima, e sim a instituição do Supremo Tribunal Federal. A denúncia não se trata de tentativa de homicídio. Se houvesse uma denúncia por tentativa de homicídio, os fatos seriam apertados e distribuídos para outro ministro. Mas, entretanto, eu posso julgar aí na data de hoje. A gente vai compartilhar na íntegra. Pessoal, os cardeais estão chegando no Vaticano para formar o conclave que vai escolher aí o novo Papa do nosso Brasil e fora do Brasil também, pessoal. Gente, Alexandre de Moraes participou do julgamento do suposto golpe com o braço machucado com tipóia e o estado de saúde dele é alarmante. Eu vou compartilhar o vídeo, vou passando as informações, vou mostrando ao vivo para vocês, porque eu sei que é disso que vocês gostam. Então, o que vocês gostam, a doutora aqui vai fazer em prol do que vocês gostam. Senta o dedo, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Deixa eu colocar aqui a questão do ministro Alexandre de Moraes sobre o julgamento e as decisões finais, pessoal, neste exato momento. O Moraes diz que pode julgar, pessoal, aí no Supremo. Deixa eu compartilhar. Peraí, ministro, espera aí, aguenta aí que eu vou colocar ao vivo. Pessoal, lembrando que não podia filmar aí, mas eu vou compartilhar aqui, apresentar para todos vocês, tá? Se excluir depois, era o que era para ser, né? Era para ter excluído mesmo, mas vamos lá. Não deixa a live cair não, pessoal, vamos que vamos. Presidente, se permite aproveitar para esclarecer algo que já foi muitas vezes esclarecido, mas principalmente as denominadas milícias digitais continuam insistindo que eu sou o relator, o juiz e a vítima. É importante deixar muito claro que a denúncia aqui não se refere à tentativa de homicídio. Obviamente que se houvesse uma denúncia por tentativa de homicídio contra um magistrado do Supremo Tribunal Federal, esses fatos seriam apartados. Pessoal, foca aqui que eu vou voltar. Peraí, foca aqui, pelo amor de Deus, gente. O Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes falou que o Jair Messias Bolsonaro e toda a sua corja, foi isso que eles falaram, queria matar eles, queria passar aí o cerol no pescoço dele. E agora, na data de hoje, o ministro falou que não. Pessoal, vou apresentar de novo, peço que vocês sentem o dedo aí, dá o like, compartilhe e se inscreva. Olha o que ele está falando no julgamento agora, pessoal. Isso é em tempo real, agora. Preste bastante atenção. Isso seria distribuído para outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui, não. Aqui é atentado contra as instituições democráticas. E o atentado narrado pela Procuradoria-Geral da República a partir das investigações da Polícia Federal
se dão no contexto de tentar obstruir as investigações já iniciadas há mais de 3 anos. Tá? Que é sempre bom repetir, sempre bom insistir, que investigado não escolhe o juiz. Não é o investigado que vai escolher qual juiz que o julgará. É muito fácil para todos os investigados, a partir do momento que está sob a presidência do inquérito ou sob a presidência de uma ação penal, um determinado juiz ou um determinado ministro relator, passa a ameaçar esse relator, esse juiz, para retirá-lo do processo. Nós todos sabemos, e mesmo aqueles que repetem incessantemente essa ladainha, deveriam saber, e alguns sabem, que é um artigo expresso no Código de Processo Penal que diz que o réu, o investigado, o indiciado, não pode criar fatos supervenientes para provocar a suspensão ou provocar o impedimento do magistrado. Seria muito fácil, porque uma vez que ameaçasse um ministro, ele se daria por suspeito ou impedido, ameaçaria outro até chegar ao absurdo de nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal poder. Pessoal, vou parar a tela aqui, porque ele já falou demais, né? O ministro Alexandre de Moraes já falou demais, ele falou que pode participar aí do julgamento, da decisão aí, da suposta tentativa de golpe, porque a gente já sabe o que ele quer, né, pessoal? Ele já falou que ninguém tentou contra a vida dele, ninguém quis matar ele, por aí vai. Ou seja, ele só fala aquilo que é convincente para ele, aquilo que é favorável para ele neste exato momento. Vou apresentar aqui para todos vocês, eu peço a ajuda de vocês, se inscrevendo, compartilhando, dando like. Aqui a gente é da direita, aqui a gente olha os comentários. O Júlio, ganhador do nosso sorteio aí. O Júlio, pessoal, tá rico, lambeu R$150, tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês agora uma decisão aí do ministro Fux. Doutora, como assim? Pessoal, por incrível que pareça, vai ser muito rápido, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Vai se inscrevendo, vai dando like, vai compartilhando. Olha só, o ministro Fux aqui em tela, ao vivo, para todos vocês. 1, 2, 3 e vamos que vamos. Melhoria já tomada e também instituindo um estado ainda do Supremo Tribunal Federal nem vai ser dessa, né? Eu, na qualidade de presidente, a primeira emenda regimental, talvez a única que eu tenha conseguido, ocorreu um incidente que eu não consegui mais administrar com tranquilidade, foi a época do lockdown e mais outros fatos incidentes. Ali eu estabeleci que foi aprovado por unanimidade que a competência do julgamento das ações penais de autoridades deve ser efetivamente o plenário, porque o Supremo Tribunal Federal é algo muito pequeno, somos só 11 ministros da Constituição Federal. Eu não falo e essa foi a razão pela qual que havia muita divergência deletéria da imagem do tribunal entre a primeira turma e a segunda. Havia até uma espécie de folclore que dizia que a primeira turma de uma maneira, a segunda de outra. Por outro lado, o que eu também entendo é que nenhum dos integrantes ocupam mais cargos públicos. Mas o que se decidiu em março de 2005, e eu compus a minoria, foi exatamente que eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública. Então, se estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, daria a minha indicação de que a competência deveria ser do plenário. Então, em primeiro lugar, entendi que não exercem função pública, deveria ser dos bons. Mas eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, a competência deveria ser do plenário. Então, essas razões, não há nenhuma, da minha fundamentação, não há nenhuma menção a uma violação ao princípio do juiz natural. Era só essa questão, digamos assim, de... Pessoal, o Fux trazendo aí todos os detalhes que o Brasil quer saber. Pessoal, mais uma presa política se machucou dentro do presídio, mais uma. E se não correr a tempo, pessoal, a gente já está falando de 8 pessoas que faleceu aí dessa suposta tentativa de golpe, que está preso inocentemente. Já foi a 7ª pessoa na data de ontem que faleceu, mais um. E hoje uma idosa acabou de ter alguns problemas dentro do presídio aí e precisou ser socorrida. Ela se machucou aí dentro do presídio. Pessoal, eu quero pedir bastante atenção de vocês. Foco agora.
que o bagulho vai ficar doido a partir desse momento. Doutora, como assim? Posso colocar o bagulho para ficar doido? O bagulho, pessoal, para vocês que estão aí, o negócio vai ferver agora. Peço a ajuda de vocês, estamos com 163 ao vivo, vamos chegar a 200, a gente não vai tomar muito tempo, mas a gente vai passar as principais informações agora da decisão do Supremo Tribunal Federal para todo o Brasil. Lembrando, pessoal, antes que eu esqueça, que o Luiz Inácio Lula da Silva, antes de viajar, que ele viajou com a Janja, a primeira-dama aí, na data de hoje, ele convocou o presidente da Câmara, Hugo Mota, para um jantar. Você já sabe, né, o que o Luiz Inácio Lula da Silva vai sugerir nesse jantar para o Hugo Mota. Hugo Mota, a gente está de olho em você, qualquer movimento suspeito, a gente tem que partir para a ação, pessoal, ou entrar de jejum, fazer alguma coisa que aquele deputado aí da esquerda, né, do PT, venceu fazendo jejum aí, né? Aliás, parando de comer rapidinho, o Hugo Mota liberou aí e decidiu, né, o que precisava decidir. Então, o povo vai ter que fazer isso, gente. A gente vai ter que fazer jejum, porque é a única forma do Hugo Mota aprovar a anistia. Preste bastante atenção, senta o dedo aí, vai compartilhando, vai se inscrevendo, que o bagulho tá doido agora. Preste aí, pessoal, atenção. Excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos os presentes. Receba no dia de hoje a saudação respeitosa desta bancada de defesa. O tempo é curto, então vamos diretamente ao que é necessário que se diga. Com relação às preliminares que foram articuladas, julgadas no núcleo. Por quê? Porque no que diz respeito a Felipe, nós temos reportes personalíssimos. Por essa razão, essa bancada chama a atenção desse Tribunal Federal para que enfrente essas questões, levando em conta essas especificidades. Porque se simplesmente nós sobrepormos umas sobre as outras, nós estaremos deixando de enfrentar e de prestar jurisdição. Bom, dito isso, avanço para um dado fundamental, que nesta fala merece o Estado. Vejam só, no dia 17 de outubro de 2023, a Polícia Federal representa o ministro Fux pela quebra dos dados de geolocalização de Felipe. Dos dados da DERIS, 17 de outubro. Logo em seguida, a relatoria da vista para a Procuradoria-Geral da República, que se manifesta favoravelmente e mais, pede inclusive os extratos da empresa Lula. De maneira que no dia 24 de outubro, ministro Flávio Dino, de 2023, nós temos o quê? Nós temos uma decisão que quebra a intimidade de Felipe e desses dados e determina que as empresas tinham informes. Isso não só de Felipe, não só de mais 2 acusados. No mesmo dia, o gabinete da relatoria envia os ofícios para as companhias de telefone que informam esses dados. Pois bem, o que ocorreu depois? A Polícia Federal utiliza esses dados no seu relatório. E nós começamos a pedir, nós precisamos dessas informações, porque nós temos 5 datas em que a acusação afirma que Felipe participou de determinadas reuniões. Doutor Bonet acessou esses dados. A Polícia Federal acessou esses dados, menos a defesa. E depois, mais à frente, nós peticionamos novamente para que esses dados fossem informados. Para nossa surpresa, houve uma informação tão somente no que diz respeito à viagem. A suposta viagem que manteve a prisão preventiva, que nós hoje sabemos que não existiu e que hoje não tem Felipe, sob medidas cautelares extremamente gravosas. Ainda que se diga que a acusação utilizou as provas e que as provas utilizadas na denúncia foram dispostas aos acusados. Esse momento de interregno processual, que nós fizemos comparação com a doutrina italiana, nós temos um momento de interregno processual. Essa prova que a acusação sabe, que a acusação leu e que não falou uma vírgula. Por isso que eu estou aqui para gente. Nós queremos acessar essa prova. A 12100 não teve. A 11767 também não teve. Então, com a máxima vênia, e com toda a humildade do mundo, esse advogado pega essa coisa, que esclareça essa bancada de defesa. Porque essa prova nós queremos enfrentar neste momento, nesse momento, ministro. Porque essa prova faz a contraprova. Esse é o ponto central do dia de hoje. Nós temos que conhecer esses dados. Nós temos que conhecer isso. Nós temos que corrigir. O processo é um instrumento idôneo. O processo é um instrumento idôneo de reconstrução de um fato histórico. Nós precisamos disso. E é por essa razão
que nós dissemos e reafirmamos a quebra do compromisso de legalidade do Ministério Público. Porque se pediu e acessou, e pediu do Uber também. Essas provas têm que ser compartilhadas. Os americanos tratam disso de maneira muito clara. Disclosure. Como é que nós não vamos observar isso neste processo? Necessariamente, nós temos duas opções. Ou se rejeita a denúncia, invertendo essa carga probatória em razão da ausência do Ministério Público ter sido incumbido do seu ônus processual. Como nós vamos admitir que esse processo não está resolvido e vamos corrigir. Eu peço bem, pessoal, vou descrever aqui para vocês, vou voltar. Estamos com 146 pessoas ao vivo. O ministro Alexandre de Moraes agora se posiciona contra a anistia e disse agora que ninguém estaria pedindo isso se tivesse a sua casa invadida. Se acontecesse na sua casa, se um grupo armado ingressasse na sua casa, você pediria anistia para essas pessoas? Um grupo armado, né? Com batão, né? Orando, e por aí vai, né? Um grupo armado, né? Com fortes armamentos aí, a gente vai compartilhar neste exato momento. Pessoal, o Rodrigo tá falando aí, 100K tá pertinho, verdade, Rodrigo, mas tá, Rodrigo, o povo tá indo para outro canal, tá? Eu quero dizer que o povo está me abandonando, Rodrigo. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Peraí. Deixa eu ver aqui o pedido do ministro Alexandre de Moraes contra a anistia. Vou apresentar ao vivo para vocês aqui, ó. Eu sei que ele é feio, gente, mas a gente vai ter que assistir. Peraí. GLO, iremos convencer as Forças Armadas a aderir ao golpe, mas as pessoas de boa fé só deveriam refletir e se perguntar se o que aconteceu para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você, a sua família, do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas. Você pediria anistia para essas pessoas? Se fosse na sua casa, haveria. Então, por que no Brasil, na democracia, a tentativa de quebra do Estado Democrático de Direito, tantas pessoas defendem isso? Então, as pessoas de boa fé devem refletir sobre isso. Se na minha casa eu não admitiria que destruísse, usasse violência, grave ameaça para me tirar do comando da minha casa, por que eu vou admitir? É os seus membros. Materialidade comprovada, não há inépcia da denúncia e, da mesma forma, a presença de justa causa. Eu sempre analiso em todas as denúncias onde sou relator, e também como voto vogal, a presença, além da presença dos requisitos do artigo 41, a presença da justa causa, do artigo 395, inciso 3º do Código de Processo Penal, esse fica analisado a partir de seus 3 componentes da justa causa: tipicidade, punibilidade e viabilidade. A tipicidade está comprovada. Pessoal, o ministro Alexandre de Moraes, ele ganha um pouco no discurso, né? Igual o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele se pronunciou agora que é a favor de julgar os réus aí do 8 de janeiro e todos os que estão envolvidos, inclusive o Jair Messias Bolsonaro, que ontem ele deu uma entrevista fantástica aí para o SBT. E também, pessoal, agora ele é contra a anistia. O Luiz Inácio Lula da Silva já marcou o jantar aí com o Hugo Mota. Então, a gente já sabe o que vai acontecer neste exato momento. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Eu quero dizer para vocês agora, o afastamento do ministro Alexandre de Moraes, o STF recebe o pedido de afastamento de Moraes para cuidar da sua saúde mental. Um pedido inusitado, mas que parece ser bem fundamentado e repleto de ponderações que fazem enorme sentido. O advogado Paulo Faria, que atua na defesa do deputado Daniel Silveira, atravessou uma petição no Supremo Tribunal Federal pedindo o afastamento do ministro Alexandre de Moraes para cuidar da sua saúde mental.
O documento afirma que Moraes tem tido condutas inapropriadas e desprovidas de legalidade, além de práticas de violações sistemáticas a leis, perseguições implícitas, ausência de empatia com o próximo e atitudes explosivas. Ainda conforme o advogado, as decisões de Moraes têm gerado incidentes diplomáticos com outros países, entre eles Estados Unidos, com a suspensão do X e Espanha, em virtude de o juiz do Supremo Tribunal Federal ter negado a deportação de um traficante. E prossegue o advogado. Aí ele fez todo um documento e pediu aí o afastamento do ministro Alexandre de Moraes devido a problemas na saúde mental. E eu quero dizer que, advogado, se você precisar de um laudo, né, um laudo aí neuro, né, que precisa de um profissional, pode contar com a minha ajuda aí para poder afastar o ministro Alexandre de Moraes dessas ações aí que não é de encontro ao que o nosso Brasil precisa, né, pessoal? Gente, estamos aqui chegando às informações, aguenta mais um pouquinho. Direto do hospital, Bolsonaro sobe o tom contra o STF, indagado sobre prisão e dá resposta certeira. A pesquisa aí do Luiz Inácio Lula da Silva aponta o rebaixamento e o Jair Messias Bolsonaro no topo. Mendonça cria coragem e cutuca de maneira dolorida o ministro Gilmar Mendes. Crise judiciária e diplomática desnecessária demonstra falta de equilíbrio de Moraes. Sem dinheiro, nova medida de Lula sela caixão eleitoral. O deputado convidado para ministro de Lula percebe a enrascada, pessoal, e recusou o convite de ser ministro aí. STF proibiu celulares em julgamento e dispositivos são lacrados. Tensão toma conta do julgamento no Supremo Tribunal Federal. O Fux se levanta outra vez contra o ministro Alexandre de Moraes. Moraes aparece com a tipóia no braço que a gente colocou aí em julgamento e motivo inusitado revelado. A gente vai compartilhar aqui as informações utilizando a tipóia no braço que a gente viu aí. A assessoria informou que Moraes passou recentemente por uma cirurgia devido ao rompimento de um tendão, lesão sofrida durante um treino de Muay Thai, arte marcial que ele pratica regularmente. A cirurgia foi realizada durante feriado, por aí vai, e foi isso. Na condição de relator, Moraes conduziu a leitura do relatório elaborado com base na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Após sua exposição, o Procurador-Geral Paulo Gonetti iniciou as argumentações pela aceitação da denúncia contra os acusados Fernando de Souza, Felipe Garcia Martins, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira, Mário Fernandes e Silvinei Vasques. Os que estão aí na boca do ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, eu quero pedir a todos vocês aqui, que estão aqui, a Marisa falando, o doutor Olívio, isso nunca vai acontecer, depois políticos fala, nananã, por aí vai, isso mesmo, dona Marisa, a gente tem que partir para cima. O Lucivaldo falou que deu 497 o like, pessoal, vai compartilhando aí, vai dando like, vai se inscrevendo. Eu quero dizer, pessoal, meus chimangos, ontem muitos de vocês não estavam ao vivo, rolou o sorteio do nosso canal ao vivo, e quem ganhou foi o Júlio Gonçalves aí, sempre presente no nosso canal, ganhou o valor aí de R$150. Pessoal, Alexandre de Moraes afirma que Bolsonaro disse em entrevista que recebeu minuta do golpe. O denunciado e réu Jair Messias Bolsonaro, logo após o recebimento da denúncia por essa turma, disse que realmente recebeu a minuta de golpe e a manuseou e analisou. Agora, rapaz, o ministro Alexandre de Moraes está soltando tudo que ele pode, pessoal. E eu vou apresentar aqui na tela mais uma informação que acabou de chegar aqui sobre essa minuta de golpe. Peraí que o ministro hoje está pessoal? Está apresentando tudo lá no Supremo Tribunal Federal. Questão importante, né, e que parece agora até sem maiores dúvidas em relação à materialidade, em relação à autoria. Todos fomos nos debruçar durante a instrução processual penal, uma vez que o próprio, hoje já réu, o denunciado e réu Jair Messias Bolsonaro, logo após o recebimento da denúncia por essa turma, em entrevista coletiva, disse que realmente recebeu a minuta do golpe, anunciou
a minuta do golpe, analisou porque estaria pretendendo ou iria pensar sobre um estado de decretação do estado de sítio ou estado de defesa. Mas o que importa é que não há mais dúvida de que essa minuta que a Procuradoria imputa como minuta do golpe, e foi apreendida nos autos, ela passou de mão em mão, chegando inclusive ao presidente da República. Pessoal, ele está hoje extrapolando todos os limites, né? Está colocando aí tudo que tem para poder colocar todas as ações e por aí vai. Pessoal, neste exato momento, deixa eu compartilhar aqui com vocês a informação que chegou e eu tenho que falar para todos vocês, tá? Não posso deixar despercebida essa informação. Peço a ajuda de vocês para dar o like aí, muita gente chegando agora, mas ainda não deu o like no nosso canal, mas eu peço a ajuda de vocês que a gente está ao vivo aqui. Deixa eu ver se eu acho essa informação aqui. Achei, pessoal. Foca aqui, respira fundo, mas eu vou compartilhar isso. Idosa presa pelo 8 de janeiro sofreu um acidente grave dentro do presídio. Durante uma videoconferência realizada, Adalgisa Dourado, de 65 anos, presa por envolvimento aí, informou ao advogado Luiz Felipe Cunha que sofreu uma queda, pessoal, nas instalações do presídio. A detenta relatou fortes dores no ombro, quadril direito e costas, sem ter recebido atendimento médico após o incidente. Segundo a advogada, da Gilza encontra-se em estado depressivo, demonstrando sinais preocupantes de sofrimento psíquico, incluindo pensamentos suicidas. O episódio ocorreu durante o feriado, quando, conforme relatado, não havia nenhum profissional de saúde disponível na unidade prisional. Pessoal, eu quero convidar aqui o advogado Luiz Felipe Cunha, que é o advogado dessa senhora, para poder entrar em contato comigo. Eu vou colocar meu número aqui para eu conseguir fazer algum atendimento aí da Gilza Dourado e liberar essa mulher da cadeia, principalmente devido ao estado neuronal dela, o estado aí de tentativa, pessoal. Aliás, pensamentos suicida, isso não é brincadeira e eu estou aqui à disposição. No final eu vou colocar meu telefone aí e eu quero que o advogado entre em contato comigo. Pessoal, um avião cai em plena Amazônia e mobiliza a FAB em busca de piloto desaparecido. Na data de ontem foi esse acontecimento. Equipes de resgate estão em operação para tentar localizar o piloto, Marcelo Noronha Muniz, pessoal, de 58 anos, desaparecido desde quarta-feira, após decolar da pista de Garimpo-Olimpo, no município de Orixima, oeste do Pará, Oriximiná, oeste do Pará, em um avião de pequeno porte aí. A aeronave desapareceu em uma área próxima à aldeia, que fica perto da fronteira, pessoal, entre Brasil e Guiana. Segundo a família do piloto, o destino era a pista conhecida como Nova, localizada a cerca de 61 quilômetros do ponto de origem. E aí, pessoal, a gente está uma repercussão aí nacional também sobre esse piloto que desapareceu. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo. À noite a gente volta com mais detalhes. Agradeço muito a presença de vocês, o compartilhamento, a inscrição. Só falta 20, pessoal, 20 pessoas para a gente poder atingir 92 mil, tá? E eu peço você que está aí do outro lado, está me assistindo, que ainda não está inscrito, se inscreva, dê o like, compartilha, se torne membro do nosso canal, dá o super check aí, né? Valeu demais, super check, por aí vai. Tudo que tem disponível aí para ajudar a nossa comunidade a crescer ainda mais. Júlio, obrigado, foi o sorteado aí do nosso canal e estou aguardando, hein? R$150 em prêmio aí para o Júlio Gonçalves. Beijo, pessoal. Fique com Deus, graça e sabedoria.